Ok. Ok. Então, vou tirar tudo que eu tenho aqui, por enquanto. Ok? Até eu Certo. atender. Vou começar aqui pelo gráfico semanal. Ok? Então, o mesmo que nós fizemos no gráfico de GBP/USD. Ok? E para começar aí pelo gráfico semanal e tentar analisar para ver qual será aqui a direção dos próximos, das próximas semanas, né? Tentar prever qual será, que tipo de vela nós teremos, ok? De acordo com o fluxo de ordem, ok? Nós conseguimos ver aqui que o mercado está com um fluxo de ordem de alta, ok? Ele aqui encontrar suporte. Quando o fluxo de ordem é de alta, o mercado encontra suporte com as velas de baixa, ok? Tivemos esse ponto aqui, onde ele causou o change of character, ok? Essa primeira quebra aqui. Isso já alterava o fluxo de ordem, ok? Então, no momento em que ele quebrou este ponto, já estávamos com um fluxo de ordem de alta. Então, a partir deste momento, estaremos à espera de ver o mercado encontrar suporte com as velas de baixa, ok? Então, aqui encontrou suporte com as velas de baixa, aqui novamente encontrou suporte aqui com este order block, ok? Aqui já é liquidez interna, ok? Liquidez interna tem um volume imbalance aqui. Então, este é o USD, ok? Temos um volume imbalance. Reagiu aqui do volume imbalance. Então, qual seria o próximo ponto? Se ele reagiu aqui deste ponto, que é a liquidez interna, qual será o ponto em que o mercado vai buscar a seguir? Liquidez externa, acima deste topo. E o que é que nós temos acima deste topo? Consegue ver esta área aqui, temos o volume imbalance. Ok? Sim. Temos esse Aham. volume imbalance aqui em cima. Então, eu estaria à espera de ver velas de alta no gráfico semanal para as próximas semanas, até o mercado conseguir alcançar este que é o meu objetivo, ok? Este volume imbalance, ok? E podemos também criar essas confluências com o índice do dólar, ok? Por exemplo, aqui eu tenho o índice do dólar. Uou, tirei as minhas anotações aqui também, ok, mas não tem problema. No índice do dólar, o que é que aconteceu? Este é o gráfico diário, mas também dá para explicar. Tivemos um fair value gap aqui, ele reagiu, que é a liquidez interna, numa zona premium, ok? Então, daqui o que eu estou à espera de ver? Estou à espera do mercado vir até parar esta liquidez externa abaixo deste ponto, ok? Temos fundos iguais aqui, temos estes fundos iguais aqui também nesta zona. Então, se o índice do dólar baixa, significa que o euro, USD e o GBP USD vão subir, ok? Isso já é bom. Então, estou à espera de ver preços altos aqui para o euro USD. Então, espero ver uma semana de alta. Hoje é quinta-feira, ok? Quinta-feira normalmente é o dia em que o mercado costuma atingir o alvo da semana, ok? Então, daqui deste ponto, o mercado pode já não ter nenhum movimento no dia de amanhã, ok? Pode ser uma consolidação, pode continuar um pouquinho mais, temos este fair value gap, ok? Mas isso não interessa tanto. A nossa intenção ao abrir o gráfico semanal é tentar prever que tipo de vela nós teremos, ok? Então, terminei aqui no gráfico semanal e nem preciso entrar tanto no gráfico semanal, uma vez por semana, ok? Pode ser segunda-feira, quando estiverei a iniciar a minha semana, ok? Só tentar prever, ok, que tipo de vela terei esta semana, ok? Então, estarei à espera de ver velas de alta até o mercado chegar aqui, ok? Ele pode ter até uma vela de baixa antes de chegar aqui, não tem nenhum problema, mas o meu viés até o mercado chegar neste ponto será de alta, ok? Até ele conseguir parar esta liquidez externa aqui neste ponto. Estamos juntos? Certo. Ok. Então temos essa liquidez externa, então estar à espera de ver velas de alta até o mercado chegar nesta. Ops, o que eu fiz aqui? Opa, ok. Então estarei à espera de ver velas de alta até o mercado chegar aqui nesta área. Daqui vou ao gráfico diário, ok? No gráfico diário, ok? Depois de ver aí o gráfico semanal, só vou como é que é? Verificar aqui o que é que aconteceu no gráfico diário, que tipo de estrutura nós temos. Também estamos com um fluxo de ordem de alta, como podem ver, ok? Então, estarei à espera de ver o mercado aqui encontrar suporte com as velas de baixa. Temos aqui, isto eu vou ensinar a seguir, ok? Então, depois voltem a assistir este vídeo depois de eu mandar esta aula, ok? Temos aqui, isto seria uma consolidação inicial de um Market Maker Buy Model, ok? Isso eu vou explicar depois, então vão perceber quando eu fizer o upload aí desta aula sobre os Market Makers Buy Model, ok?
Então, esta seria a consolidação inicial, ou seja, estaria à espera de ver o mercado a ver variar a liquidez acima deste topo, ok? Então, quando nós estamos à espera de ver uma vela de alta no gráfico semanal, o que é que acontece? O mercado costuma criar a mínima da semana, ok? Porque uma vela, ok? Botamos aqui esta vela de alta, ok? Esta é uma vela de alta. Quando nós estamos à espera de ver uma vela de alta, temos a abertura, temos a mínima, temos a máxima e temos o fechamento, ok? Então, esta mínima da semana, ok? Aqui estou a quebrar a vela semanal. Esta mínima da semana, ele costuma criar entre segunda a quarta-feira, ok? Entre segunda a quarta-feira. Então, aqui nós já temos a vela da quinta, quarta, terça, segunda-feira. Então, quando é que ele criou aqui a mínima da semana? Foi na segunda-feira, ok? A mínima da semana ele criou na segunda-feira. E tem um pequeno fair value gap aqui, ok? Nesta área, tem um pequeno fair value gap no gráfico diário, ok? Foi onde ele foi criar a mínima da semana, ok? Então, se eu estou à espera de ver uma vela de alta no gráfico semanal, todos os dias da semana eu estaria à procura de compras, ok? Todos os dias da semana estaria à procura de compras, percebido? Certo. Ok? Então, segunda estaria à procura de compras, terça estaria à procura de compras, quarta estaria à procura de compras, quinta-feira estaria à procura de compras, sexta-feira também estaria à procura de compras. Este é o meu viés. Ok? Percebido? Certo. Ok. Então, quando nós vamos agora para os tempos gráficos menores, ok? Podemos começar aqui pelo gráfico de uma hora. Ok? Gráfico de uma hora. Eu só vou fazer aqui a separação dos dias. Então, o horário, mais uma coisa, o horário aqui, time zone, vai entrar aí no TradingView e procurar Nova York. O horário tem que ser de Nova York, ok? Entendido. Ok, coloca Nova York. Então, isso por quê? Vou mostrar aqui um exemplo. Só hoje é dia 15, né? Então, tem aqui 14, isso é quarta, 15 está aqui. Só estou a colocar aqui a separação dos dias. 15, os dias desta semana. 13, 12 é que foi segunda-feira, né? Segunda-feira, então. Podemos colocar domingo também, que só tem uma separação de segunda, de sexta para domingo aqui, ok? Só vamos procurar domingo aqui neste ponto, ok? Então, domingo foi onde ele foi reagir aqui daquele fair value gap. Esta área aqui é o fair value, só vou alterar a cor aqui, para vocês conseguirem ver melhor. Este é o fair value gap que tinha lá no gráfico diário, ok? Então, ele reagiu do fair value gap aqui neste intervalo do domingo, ok? Segunda-feira ele já continuou aqui na sessão de Nova York já a subir. Terça-feira não teve lá um grande movimento, foi uma espécie de consolidação. Hoje, quarta-feira, movimento de alta, hoje também movimento de alta, ok? Então, o que que acontece se eu coloco, por exemplo, aí o seu horário estava com -3, né? São Paulo. Se eu coloco aqui o horário que terá aí do seu lado, por exemplo, aqui aparece uma hora. Se for eu marcar aí meia-noite, vai ser uma hora antes daquilo que eu tenho, ok? Por isso que o horário tem que ser o mesmo, Nova York, ok? Esse é o horário que o algoritmo considera, Nova York, ok? Então, meia-noite tem que ser Nova York. Percebido? Lucas? Entendi. Ok? Então, porque quando mandou aquele, o exemplo lá com 8h30, eu percebi logo, não, 8h30 não pode ser, porque 8h30 é agora, ok? Agora, por exemplo, são 9. No horário em que mandou 8h30, acho que eram 7h30 em Nova York, ok? Então, temos que ver É, bem essa questão de horário, ok? eu tava fazendo a conversão na cabeça, mas acabei fazendo errado. Exato. Então, depois, colocarmos aqui as marcações, ok? Vamos olhar aqui só para os 2 últimos dias. Como é que faríamos as nossas operações, ok? Depois de analisar lá os gráficos diários, já temos o viés, estaremos à procura de compras. Então, as melhores compras
vou marcar aqui o preço de abertura também para os 2 dias, ok? Meia-noite, abertura foi neste ponto. Ok? Vamos ver aqui a abertura. Hoje também, a abertura aqui neste ponto, ok? Então, estes são os preços de abertura. De preferência, nós queremos comprar abaixo do preço de abertura, se estivermos à espera de ver uma vela de alta. Queremos comprar abaixo do preço de abertura ou próximo do preço de abertura, ok? Aqui também, abaixo do preço de abertura ou próximo do preço de abertura. Se for um dia de venda, se vamos com viés de baixa, queremos ver as vendas acima do preço de abertura, ok? Então, este é o conceito para Wall Street. É um conceito muito simples, mas muito efetivo, ok? Depois disso, só vou voltar aqui os tempos. Esse é o gráfico de 15 minutos, ok? Vamos supor que estávamos aqui na quinta-feira, ok? Aliás, quarta-feira foi este dia, ok? Então, a que horas inicia aquele zone de Nova York? Aliás, de Londres, desculpa. É às 4, não? 2 às 5, 5. ok? Das 2 às 5. Este é aquele zone de Londres, ok? Então, é neste horário em que o mercado costuma criar a mínima do dia, ok? Neste horário em Entendi. que o mercado costuma criar a mínima do dia, ok? Então, tivemos aqui, aplicando aqui a aula de acumulação, manipulação e distribuição. Seção de, aqui na seção asiática, ok? Das 20 até a meia-noite, esta é a seção asiática, ok? Então, neste período, tivemos uma acumulação, ok? Então, o estudo era acumulação, seção asiática, Asian Range, ok? Então, esta é a seção asiática. Estava aqui a criar uma acumulação. Na seção de Londres, nós estaremos à espera de ver a manipulação, ok? O que é que nós temos aqui? A manipulação. A manipulação, o que é que fez? Variou a liquidez da seção asiática, ok? E também acabou variando aqui a liquidez também que ele deixou a mínima da seção de Londres, ok? Então, todos esses fundos estavam na mesma zona, ok? Então, podemos considerar todos eles na mesma zona. Então, o mercado variou aqui a liquidez, este ponto, ok? Então, se nós estamos à espera de compras, queremos ver as nossas compras abaixo do preço de abertura ou próximo do preço de abertura, ok? Então, como é que vamos saber que estamos ainda próximos? Vamos supor que o mercado saiu desta zona abaixo do preço de abertura e começou a subir antes de nos dar a nossa entrada. É só pegar esta manipulação que ele fez aqui embaixo, ok? Do preço de abertura até o fundo que ele criou, ou a mínima, copia o mesmo tamanho aqui para a parte de cima, ok? Então, eu aqui ainda estou próximo do preço de abertura, ok? Então, ainda posso procurar entradas nesta área, ok? Mas vamos analisar aqui o que aconteceu neste intervalo, ok? Seção de Londres. O que consegue ver aqui? Depois dele ter variado a liquidez, o que consegue ver na seção de Londres? Consegue ver alguma entrada? Não, não consigo ver, não. Bom, eu consigo ver o breaker, ok? Consegue ver este movimento? O mercado vai. Variou aqui a mínima e depois veio variar o topo. Temos um breaker, ok? Isto é um breaker block, Repete ok? de novo, por favor, Fredo. O breaker faz isto. Aonde seria o break aí? Variou a liquidez do fundo. Deixa eu só desenhar aqui. Variou a liquidez do Sim, fundo, sim. depois Aham. vare a liquidez do topo. Consegue ver este movimento aqui? Temos o fundo, o mercado variou a liquidez aqui do fundo. E temos também o topo aqui, o mercado variou a liquidez do topo com este movimento, ok? Então, este é que seria o nosso breaker, ok? Entendi. Show. Então, vou marcar aqui. Todas essas velas de alta aqui, ok? Esse conjunto de velas de alta é que formam o breaker, ok? Então, no momento em Show. que o mercado volta para esta área, aqui seria a minha entrada, ok?
Esta seria a minha entrada. E onde é que está? Está na kill zone de Londres. Compro neste ponto. E onde é que estaria o stop? Ok? Se eu entro pelo break, onde é que eu coloco o stop? O stop abaixo do fundo. Exatamente, ok? Então, teria a entrada no breaker e o stop abaixo do fundo, ok? Então, quanto ao alvo, o alvo mais fácil que vocês vão encontrar no mercado é a máxima do dia anterior, ok? A máxima do dia Show. anterior será o alvo mais fácil que vocês vão encontrar, ok? Então, temos aqui a máxima do dia anterior, que é da sexta-feira, nesse caso. Máxima. Não, isso é máxima da terça, ok? Máxima da terça, ok? Certo. Colocar no grupo. Ok? Temos aqui a máxima da terça. Então, este seria o alvo mais próximo. Isso já dava um risco retorno de 2. Ok? Esta operação já seria suficiente. Ok? Esta operação aqui já seria o suficiente. Então, na seção de Londres, teríamos a nossa entrada. Ok? E esta operação já seria o suficiente para fecharmos o nosso dia. Ok? Uma operação por dia é suficiente. Ok? Não queiram abrir operações na seção de Londres, depois abrir operações na seção de Nova York. Não, não é necessário. Ok? Esta operação aqui já seria o suficiente. Ok? Percebido? Entendi. Aham, certo. Então, vamos aqui para o dia de hoje. Ok? Dia de hoje, o que que aconteceu? O mercado abriu, o mesmo que eu fiz lá anteriormente. Onde é que temos a seção asiática aqui? Uh, Asian Range. 20 horas, ok? Então, todo este movimento aqui era da seção asiática, ok? Tivemos aqui a mínima da seção asiática. Se forem notar, o mercado variou a liquidez aqui desta seção asiática. Estaríamos à espera de ver uma vela de... Qual é o nosso viés? De alta. Exato, ok? Então, variou aqui a liquidez. Vamos marcar o horário. Aquele zone de Londres, das 2 às 5, ok? Das 2 às 5. Temos aqui Londres, ok? Foi onde ele foi criar a mínima do dia, ok? Temos a mínima do dia, ele vai formar aqui. Depois disso, olha, notem que neste momento em que ele vai criar a mínima, variou também este ponto, a liquidez aqui deste ponto, e depois vai variar também a liquidez aqui acima deste topo, ok? Então, temos novamente um breaker, ok? Temos aqui novamente um breaker. O Seria essas mercado, duas velas? ok? Estas duas velas Seria de essa... alta, ok? Certo. Exato, as duas velas de alta seriam um breaker. Ok? Então, na seção de Londres, onde é que foi a entrada? Eu tenho uma entrada que seria a mais fácil, mas é um pouco complicada para vocês, ok? Então, foquem-se no Fair Value Gap, ok? Vamos aqui um Fair Value Gap. Estaremos à espera de ver o mercado voltar aqui para o breaker, mas isso não aconteceu, ok? Não aconteceu, o mercado não conseguiu voltar aqui ao breaker na seção de... Vou marcar aqui o breaker, ok? Então, este é o breaker. Ok. Right. Ok, então este seria o meu breaker. Só puxar aqui. Então, na seção de Londres, o mercado não voltou ao breaker, ok? Mas reagiu aqui do Fair Value Gap, ok? Eu vou gravar uma aula, aliás, vou gravar ainda várias aulas. Acho que hoje vou fazer upload de mais uma aula, ok? Mas ainda tenho, de acordo com as dúvidas que vêm surgindo, né? Eu vou gravando aí as aulas, ok? Então, aqui neste ponto, temos estes topos iguais. Esse seria o alvo mais próximo, ok? Estes topos iguais. Seria o alvo mais próximo para a seção de Londres, ok? Hoje o dia foi muito fácil mesmo, muito fácil. Então, temos este topos iguais, ok? Então, neste Fair Value Gap,
Se nós sabemos que o mercado vem até esta liquidez, aqui neste Fair Value Gap, nós já poderíamos efetuar a entrada. Nem precisaremos esperar que o mercado voltasse ao breaker, ok? Não precisaremos que o mercado voltasse ao breaker, ok? Então, mas vamos supor que nós queremos entrar pelo breaker. Então, na seção de Londres, não teríamos entrada, por exemplo, ok? Vamos supor que a entrada aqui nos escapou e o mercado foi atingir o alvo antes de nos dar uma entrada pelo breaker. Estamos juntos? Certo. Ok? Então, vamos supor que na seção de Londres não tivemos nenhuma entrada. Na seção de Nova York, ok? Na seção de Nova York, o mercado, ok? Eu vou marcar aqui o horário das 8h30, onde é que foi? 8h30. Ok, o mercado, aqui neste caso nem havia necessidade. É assim, se o mercado estiver próximo do preço de abertura da meia-noite, não há necessidade de marcar 8h30. Acho que expliquei num dos vídeos lá, do último módulo, tem essas explicações todas, principalmente sobre esse horário. Ok? Se estivermos próximo do preço de abertura das 8h30, não há necessidade, aliás, da meia-noite, não há necessidade de marcar aquele período das 8h30. Ok? Então, aqui o mercado, na seção de Nova York, ele tem essa tendência de voltar, por vezes, para o preço de abertura da meia-noite, ok? Para dar oportunidades aos outros traders que não conseguiram entrar, ok? Então, vou marcar aqui aquele zone de Nova York, que inicia às 7, ok? Até às 10. Este é aquele zone de Nova York. Depois das 10, entra o fechamento de Londres, ok? Aqui já é o fechamento de Londres. London Close. Ok? Então, note, sessão de Nova York, o mercado voltou ao breaker, ok? Então, aqui no breaker, já poderíamos efetuar a nossa entrada. E onde é que seria? Onde é que estaria o nosso stop? Com uma entrada Abaixo aqui. do. Onde? Abaixo desse último fundo. Exato. Abaixo do fundo. Então, se eu estiver a explicar em termos de fluxo de ordem, ok? Se eu estou com um fluxo de ordem de alta, as velas de baixa devem servir de suporte, ok? Então, por isso colocamos o nosso stop abaixo aqui destas velas de baixa, ok? Abaixo deste fundo, ok? O alvo, onde é que estaria o alvo? O mais próximo seria este ponto, ou este topo, ok? Se este topo já der um bom risco-retorno, nós podemos ficar por aqui. Ok? Agora, aqui neste caso, este risco-retorno nos dá 1,92, ok? 1,92 não é lá grande coisa. Mas, como eu expliquei antes aqui, no dia anterior, ok? Nós vamos nos focar nas máximas, ok? Do dia anterior. Se nós estivermos à espera de ver velas de alta, vamos nos focar nas máximas do dia anterior. Esses são os alvos mais fáceis, ok? Temos aqui a máxima do dia anterior. Esta é a máxima da quarta. Ok? Máxima da quarta-feira. Ok? Este seria o outro alvo mais fácil de alcançar, ok? Este já dá 2,94, ok? E tem uma aula também em que eu falo sobre o ADR, ok? Está no último módulo, ok? ADR. Então, vai notar aqui que o mercado já atingiu aquilo que é a máxima do ADR, ok? Então, o ADR nos dá uma perspectiva de como é que será a vela diária, ok? Então, aqui neste caso, já teríamos, por exemplo, atingido o objetivo do dia, ok? De acordo com o ADR, ok? Então, isso atingiu exatamente ainda na seção de Nova York, ok? Então, poderíamos fechar 80% da nossa operação aqui, ok? Neste ponto já poderíamos fechar 80% da nossa operação, isso porque ainda temos um espaço de tempo até entrar aqui no fechamento de Londres, ok? Ainda temos um intervalo, então o mercado ainda pode continuar, como eu disse nas explicações aí, o mercado tende a criar a mínima do dia na sessão de Londres e a máxima do dia
aqui no fechamento de Londres. Então, ainda tem um intervalo de tempo até o mercado entrar aqui. Então, poderíamos fechar 80% da nossa operação aqui neste ponto, ok? No momento em que ele atingiu o ADR, já poderíamos fechar 80% da nossa operação ou até 100%, porque ele já atingiu o alvo, que é a máxima do dia anterior. Aqui ele já dava um bom risco retorno. Ok? Então, Certo. saiu liquidez interna para liquidez externa, ok? A nossa liquidez externa poderia ser esse ponto ou a máxima aqui da quarta-feira, ok? Então, vamos trabalhar com as máximas e mínimas dos dias anteriores, ok? Esses são os alvos mais próximos, ok? Uhum. Então, é basicamente isso que eu queria explicar. Então, assistam. A maior parte dessas explicações já estão aí nos vídeos, principalmente no último módulo. Só que o problema do último módulo é que os vídeos são longos, porque eu gravei mesmo a sessão completa. Então, os vídeos são longos, então, por vezes até fico calado por um tempo, até aparecer algo, ok? Mas são os vídeos em que tem mais informação, Tá, beleza. Agora deu para dar uma clareada na mente. ok? Então, é bem simples. Eu vou fazer o upload dessa explicação aí no último módulo, ok? Estará no último módulo, Show. ok? Hein, Alfredo? Ok? Pode falar, pode falar. Na teoria, sim, moleza. Só que na prática embola um pouco a mente. Não, o problema é que tentamos complicar as coisas. As coisas são bem simples mesmo. A coisa mais simples até são as entradas, ok? A coisa mais Aham. simples são as entradas. A entrada é a parte mais simples, ok? Agora, o mais importante é saber, ok, se eu tenho a entrada aqui, para onde é que o mercado vai deste ponto, ok? Se ele reagir deste ponto, qual será o ponto em que o mercado vai buscar a liquidez a seguir, ok? Essa é a pergunta mais importante que deve fazer assim, Show, ok? entendi. Então, por exemplo Outra aqui, coisa, Alfredo. ok? Por exemplo, aqui ele reagiu de liquidez interna, eu já sei que ele vai buscar a liquidez externa. Onde é que está a liquidez externa? Tem a liquidez externa aqui neste ponto, já seria um alvo. Tem a liquidez externa aqui neste ponto, ok? Então, eu poderia até fechar Show. uma parcial aqui neste ponto, neste topo, poderia fechar uma parcial. É muito importante fechar parciais já agora, ok? Explico muito, falo muito sobre isso ali no último módulo, quando estou aí a abrir algumas operações, para dar exemplos, ok? É muito importante fechar parcial. Nós não sabemos se o mercado vai atingir o nosso alvo ou não, ok? Então, aqui teremos uma parcial. Aqui neste ponto, poderemos fechar uma parcial também se achamos que o mercado ainda vai continuar a subir, ok? Não, mas sempre fechem parciais, ok? E os Show. horários das operações são estes, ok? Ou Londres ou Nova York. E tendem também a focar-se no início. Foquem-se num único par, ok? Dominem esse par, ok? Se for, por exemplo, Euro-USD, foca-te no Euro-USD. Se for GBP-USD, foca-te no GBP-USD, ok? Ao longo do tempo, depois de já dominar, é que vai acrescentando aí mais pares, né? Tem que ir pegando intimidade. Exato, ok? E Show. sempre... Hein, E sempre... Alfredo? Oi? Você não usa o OTI, não, né? O UTI é assim, o UTI ele tem a particularidade de funcionar mais na seção de Nova York, ok? Entendi. Funciona mais na seção de Nova York. Então, eu vou marcar aqui. No fundo, eu costumo usar o corpo das velas, ok? Para marcar o UTI Show. até este ponto. Então, vai notar aqui, isto aqui é o UTI. E temos muita confluência aqui nesta área. Tínhamos o Fair Value Gap, tínhamos o Breaker aqui nesta área, ok? Mas o E mais o OTI OTI, mano. é uma particularidade da seção de Nova York, ok? Porque o que acontece? A seção de Nova York, se nós estivermos à espera de ver uma vela de alta, costuma ser uma continuação daquilo que foi a seção de Londres, ok? Então vamos por aqui, temos a seção de Londres que cria a mínima, depois começa aqui a subir,
ok? No intervalo, ok, das 5 às 7, ele costuma fazer aquela retração, entra na seção de Nova York. Então, esta retração que ele faz, muitas das vezes costuma voltar para esta área que nós chamamos do OTE. Então, do OTE, ele continua, ok? Temos aqui a nossa vela de alta, ok? Então, o OTE é uma particularidade da seção de Nova York, ok? Show de bola. Mas presta muita atenção no preço de abertura, ok? O mercado tem essa tendência de voltar para o preço de abertura na seção de Nova York, para poder dar a oportunidade aos outros traders, ok? Show de bola. Ok? Então, se ele estiver distante do preço de abertura aqui da meia-noite, aí sim usamos a abertura das 8h30. Ok? Você pode me mostrar aí agora a abertura da 8h30, como que vai funcionar? Ok? Então, vamos supor que eu não consegui a entrada aqui pelo OTI. Ok? Não consegui a entrada aqui pelo OTI, abri o gráfico e ele já estava, por exemplo, aqui neste ponto. Vou marcar aqui o horário das 8h30, que é... Qual das velas? Esta. Ok? Esta aqui é a vela que abriu aqui às 8h30. Ok? 8h30. Eu costumo usar esses tempos gráficos menores, mesmo 1 minuto, por aí. Ok? 8h30. Temos esta área. Ok? Então, eu estaria à espera de ver o mercado a dar uma oportunidade nesta área. Ok? Então, primeiro, se eu quero uma entrada, tem que ver se ele já atingiu o objetivo do dia ou não. Se ele ainda não atingiu o objetivo, aí sim eu ainda estaria à espera de ver a entrada. Por exemplo, uma retração até esta área, ok? Até o preço de abertura para poder entrar agora. Neste caso, por exemplo, ele já atingiu aqui a máxima do ADR. Eu já não estaria à espera de ver nenhuma entrada depois disto. Ok? Aqui neste caso. Agora, se ainda tivesse um espaço de tempo, ok? Tivesse ainda um espaço para poder atingir aqui o objetivo, aí eu ainda estaria à espera de ver uma retração e muitas das vezes será o OTI mesmo, ok? O OTI é a particularidade aqui da seção de Nova York, ok? Então estarei à espera de ver um OTI até o preço de abertura ou próximo mesmo do preço de abertura, que é o que tivemos aqui neste caso. Daí faço a entrada e procuro o alvo, ok? Mas isso tem que ser antes dele atingir aquilo que é o nosso objetivo, ok? É a mesma Entendi. forma que nós aplicamos aqui para o horário da meia-noite, ok? Uhum. Entendi. Muito simples. Então, ficamos com 5 minutos, então eu vou colocar esta gravação aí no curso, ok?